já não existe mais muita gente que mora na zona rural. Embora nós temos a Julinha, né? Linda, maravilhosa, que mora e manda aquelas fotos perfeitas pra mim. Mas assim, igual a Julinha, muita pouca gente, tá? Meios de transportes utilizados. Hoje nós temos ônibus, carros, motos, temos milhões de coisas. Antigamente, lembrei de uma coisa, além talvez dos carros, nós tínhamos o trem. Nós temos a estação de trem. O trem naquela época era usado para transporte, como o ônibus hoje. As pessoas viajavam de um lugar para o outro de trem. Hoje, nós já não temos em Taquaritinga esse tipo de meio de transporte. Tipos de construção. Temos prédios, temos casas, enfim, uma variedade, né? Formas de lazer. Eu acredito que a forma de lazer das crianças de hoje deva ser as praças, inclusive aquela praça do balão, né? A praça lá de cima, que é a praça mais famosa, a praça do meio, na verdade, onde eles vão fazer piquenique. Já ouvi algumas histórias. Acontecimentos que tenham transformado a vida do município e seus moradores. Antigamente, existia uma feira chamada Feira da Lua, que hoje nós não temos mais, né? Agora, assim, um acontecimento que transformou tal, eu não faço a mínima ideia, tá, gente? Quando a primeira versão do texto estiver pronta, dê um título a ele. Bom, com essas poucas informações que eu tenho, que eu passei para vocês, vocês vão montar um texto e dar, claro, um título para ele, certo? Bom, número 2, eles pedem para você ler o texto fazendo uma cuidadosa revisão. Então, as palavrinhas, né, que a gente usa, aí, daí, né, tipo, se houver, tire do texto e coloque outras. Veja se você pôs ponto, vírgula, e algum outro sinal, né, que necessite naquela frase. Se o título é adequado para o que você escreveu. Não adianta escrever a história do rato e colocar o título do gato, né? E se vocês usarem expressões como ele, a pessoa, o homem, avalia se poderia ter tido um sujeito, né, um nome nessa história. Em caso afirmativo, corresponda, troque pelo nome. Mas enfim, a tia não falou nenhum nome. Mas se vocês conseguirem alguma informação do tipo, vocês podem colocar, tá, gente? Se não fosse a pandemia, eu até ia conversar com o senhor Hamilton Aiello, porque ele, além de escrever o livro da cidade, né, que eu não li, mas eu sei que ele escreveu, ele sabe muita informação sobre Itaquaritinga, mas ele já é idoso, ele é grupo de risco, então não tem como estar obtendo informações com ele nesse exato momento. Mas eu acredito que com essas poucas informações a gente já consegue criar um textinho, né? 3. Na última página, registre o nome dos integrantes do grupo. Vocês não têm grupo, então vocês não vão registrar nada. É o nome de vocês mesmos. Vamos para a página 103. Letra B. As fontes que o grupo consultou. Se vocês quiserem olhar, é óbvio que vai ser a internet, né, gente? Agora a gente não tem aonde consultar nada. Uma coisa interessante, ó, como registrar as fontes. Livro, nome completo do autor, título, subtítulo, cidade, editora, ano e a página. Isso é muito importante para uma bibliografia, que é o nome que leva isso daqui, tá? 2. Enciclopédia, nome da enciclopédia, cidade, editora, ano, número do volume e a página. Revista, nome da revista, a cidade onde foi publicada, a editora, volume, número, mês, ano, página. Jornal, nome do jornal, cidade onde foi publicado, mês, ano, página. E o site, né? Tem que colocar aí o site que foi consultado. Quarta etapa, preparação da apresentação oral. Bem, essa etapa nós não vamos fazer, né? Que seria vocês exporem, falarem, né, do que vocês fizeram e depois a montagem dos cartazes,
e a gente colocar pela escola, enfim. Com as outras turmas eu consegui fazer, mas infelizmente com vocês, por causa da pandemia, vai ser meio difícil. Aliás, impossível. Vamos para 104, então. Você já pensou nisso? Quando se trabalha em equipe, é muito importante o respeito pelo outro. Cada um tem características próprias e habilidades específicas. Por exemplo, Cecília escreve muito bem, Gabriela desenha muito bem. Então, cada um tem sua habilidade. A fábula O Carvalho Caniço mostra que ser flexível é uma qualidade necessária ao sucesso. Bater o pé teimosamente é muitas vezes a pior forma de participar dos debates. Carvalho não é o mercado, tá? Árvore de madeira dura e resistente. Pode chegar a 45 metros de altura. Nem consigo calcular a altura dessa árvore. Caniço, bambu. O carvalho e o caniço. O carvalho, que é sólido e imponente, nunca se curva com o vento. Vendo que o caniço se inclinava todo quando o vento passava, o carvalho lhe disse: "Não se curve, fique firme como eu faço." O caniço respondeu: "Você é forte, pode ficar firme. Eu, que sou fraco, não consigo." Veio então um pé de vento. O carvalho que resistiu ao vento foi arrancado com raiz e tudo. Já o caniço dobrou-se todo, não opôs resistência ao vento e ficou de pé. Muito interessante essa historinha. Pra gente pensar, né? Da Ruth Rocha, ó, tá nas fábulas de Esopo. Pode olhar embaixo que tem a bibliografia que a gente acabou de ver na página anterior. Olha lá, o Ruth Rocha, Fábulas de Esopo, Editora Reforma, São Paulo, Moderna, 2010, página 39. Tá bom? Bem, em casa. Tarefinha. Leia o texto a seguir e, com base nos conceitos da economia e cultura, faça o que se pede. História do município de Caxias do Sul. Em 2013, o município de Caxias do Sul comemorou 123 anos de desenvolvimento. Mas a história da cidade começou quando a região ainda era chamada de Campo de Bugres e era ocupada por indígenas e percorrida por tropeiros. Em 1875, chegaram os primeiros imigrantes italianos em busca de um lugar melhor para viver. Pouco depois, em 1890, Caxias do Sul tornou-se um município. Nessa época, iniciou-se a tradição do cultivo da uva e do vinho. Aos poucos foram chegando outras pessoas que se juntaram aos imigrantes, formando o povo da região, os primeiros gaúchos. Considerados homens de grande coragem, eram empregados nas fazendas de gado. Olha lá o que é tropeiro. Aquele que conduz a tropa de gado do seu patrão e também a comercializa, quer dizer, vende. Gaúcho, aquele que é natural do Rio Grande do Sul. Eles falam até bem engraçado, viu, gente? Bem diferente da gente. Bom, a gente fala diferente de todo mundo. A gente fala porta, né? Então, assim, cada lugar, né, tem um tipo de fala. Eles falam tchê, é bem diferente, tá? Do nosso estilo de falar. 105. Hoje, o povo gaúcho preserva a cultura dos antigos, mantendo tradições e costumes, como tomar chimarrão e fazer um bom churrasco. No campo, algumas práticas também permanecem, como laçar cavalos ou bois usando laço de couro trançado. Gente, olha que interessante. Nas férias do ano passado, eu fui para uma parte do sul ali, né? Não sei se chega a ser sul, Santa Catarina. E o pessoal leva chimarrão para tomar na praia. Chimarrão é um chá feito de erva muito quente. Imagina no verão, com o sol escaldante na praia, o pessoal tomando chimarrão.
A galera toda lá tomando refrigerante, cada um com a sua bebida gelada, é óbvio, água de coco. E a galera tomando chimarrão, aquela coisa quente. Eu olhava assim, eu nem acreditava. Olha o que é a cultura, né? Diferente. A cultura italiana teve forte influência nas tradições do município. Por isso, em 1945, foi erguido o Monumento Nacional ao Imigrante. Hoje, existem lá muitos trabalhadores distribuídos pelas vinícolas, pelo rico comércio e pelas indústrias, que produzem máquinas, muitos tipos de veículos e materiais de transporte. O Rio Grande do Sul, ele produz muito vinho mesmo. Visitantes na exposição de espécies de uva na Feira da Uva de Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, 2012. Eu não conheço Caxias do Sul, tá, pessoal? Não conheço essa parte do Sul. Grife de vermelho as informações do texto que dizem respeito às atividades econômicas de Caxias do Sul, o que trazia din-din. B. Grife de azul as informações do texto que dizem respeito à cultura de Caxias do Sul. Então, vocês vão olhar aí no texto, né? Até a cultura eu acabei de ler e vocês vão grifar de azul. 2. Escolha um livro, uma revista e em seu caderno faça o registro das fontes. Não se esqueça de reler as dicas de como registrar lá na página 103. Então, vocês vão colocar a bibliografia do livro no caderno. 3. Faça um desenho ilustrando o aspecto que você encontrou mais interessante sobre o município de sua escola. Quando terminar, revise o desenho e pinte com capricho. Use folha avulsa. Vocês podem fazer no caderno mesmo. Interessante isso também. Quando a apostila pede desenho, as únicas que me mandam desenho, Gabriela e Cecília. Mas ninguém. A sala de 9 parece nesse momento que tem 2, né? 4. Leia o texto da sessão Você Pensou Nisso? Página 104. Reflita sobre a montagem do cartaz feita em aula por você e sua equipe e faça o que se pede a seguir. Você considera que o trabalho foi um sucesso? Assinale uma alternativa. Sim, né, gente? A gente não vai fazer o cartaz. Letra B. Justifica a alternativa assinalada. Essa vocês podem colocar. Conseguimos as informações necessárias. Que foi as informações que eu consegui passar para vocês, né? Não foi muita coisa, mas de repente, vô, a avó, o tio, a tia. Vô e a avó, provavelmente, né? O tio e a tia são novinhos. Podem dar algumas informações para vocês também, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui, nossa aulinha. Amanhã a gente volta, amanhã é sexta. Então, um grande beijo. Cuidem-se. E a semana que vem a gente começa as nossas aulas online novamente, certo? Até mais, galerinha. Bom dia, meus amores. Olha lá, hoje é dia 5/11/2020. Nós vamos começar a nossa aula corrigindo as atividades de ciências que vocês fizeram na aula de ontem, certo? Então, para isso, vamos à página 217 no quadro, aonde ele pede para vocês voltarem ao painel e relacionar os alimentos às aves que os consomem, seguindo o modelo. Então, ficou assim. Beija-flor, letra C. Urubu-rei, letra F. Pato, letra B, B de bola. Flamingo, B de bola. Pelicano, D de dado. Gavião, E. Garça, D de dado. Araraúna, A. E tucano, letra A. 218, onde você é o cientista. Que interessante, né? Eu tenho 9 crianças, mas só tem uma criança que faz todas as experiências e me mandam as fotos. Uma só, que é a Cecília. A Cecília faz todas as experiências em casa e manda as fotos para mim. E eu vou colocar em anexo aí as fotos que ela me mandou da experiência que ela fez, certo?
Bom, os resultados. Lá, o que ocorreu com a água após a filtração? O que ocorreu com a água, gente? Ela atravessou o filtro, óbvio, né? E escorreu para a garrafa PET. E a areia? Ficou no coador, certo? Qual é a função do filtro de papel, né? Então, vamos falar qual é a função do filtro de papel nessa experiência, né? Bom, ele separou as partículas, né? As maiores, que é a areia, permitindo apenas a passagem da água para o recipiente. Então, ele segurou. É como a gente coa o café. A gente não coloca o pó. Eu vou falar se alimentar, né? Então, ficou alimento na boca e a água escorre. Aí ele come. Bom, agora na 221, na atividade número 1. A primeira figura é a letra C, a segunda figura é a letra B, a terceira figura é a letra A e a quarta figura é a letra D, tá? Quer dizer que a primeira figura, os pés da arara ajudam a segurar e levar o alimento ao bico. A segunda figura é a B, os pés do ganso permitem que ele nade. Olha lá, as nadadeiras, né? A, os pés do avestruz são adaptados para andar. Lembre-se que ele só tem 2 dedos. E a letra D, os pés do falcão servem para agarrar suas presas, certo? Explique com suas palavras o que significa um animal estar adaptado ao seu ambiente. Que são as peripécias da Emília, né? Quando ela fala que a natureza está errada porque, de repente, o macho poderia carregar os filhotes, o ninho, né? E não precisaria ficar fazendo um monte de ninho. Tá correto? Pense bem, como isso atrasaria o voo, como ficaria pesado para o passarinho voar. Então, é uma coisa nada a ver, né? Depois ela fala que ela queria trocar os pés do animal. Então, se seria uma vantagem para a águia possuir o pé do avestruz que tem 2 dedos. Não, né? Como que a águia, sem as garras, ela pegaria as suas presas? Então, claro que não, né? E a outra, se seria vantagem uma galinha ter pé de arara. Ah, gente, por favor, né? Se uma galinha tivesse pé de arara, coitado. Como que ela ia subir no puleiro? Não é? Então, claro que não, né? Cada pé tá adaptado ao seu modo de vida, né? Bom, aí agora nós vamos nascer. Explique com suas palavras o que significa um animal estar adaptado ao seu ambiente. Bom, eu acho que vocês lembram, né? Que o ambiente que o animal vive, ele apresenta diversas características, né, corporais e comportamentais que permitem sua sobrevivência no ambiente. Como os animais das florestas, eles têm os frutos, eles são livres, enfim. Como a gente viu no capítulo passado sobre os animais. Cada um se adapta ao seu ambiente, ao seu habitat, tá? Nós vamos para o 3, da página 222, aonde vocês tinham que completar, tá? Bom, vamos ver se vocês vão entender minha bagunça agora, né? Então, vamos lá. Eu vou lendo e vocês vão seguindo comigo aí na apostila, tá? Aves apresentam grande diversidade. Aí no meio, possuem características comuns. Na frente de aves, são animais bípedes. São animais vertebrados, pois possuem coluna vertebral. Aí lá no meio, de novo, embaixo de características comuns, ele fala assim, tais como. Aí o primeiro do lado esquerdo, bico, depois embaixo do tais como pés e depois penas. Debaixo de bico, adaptado ao hábito alimentar. Dos pés, adaptado ao modo de vida
E as penas mantêm a ave aquecida e permitem o voo. Bom, agora nós vamos para a tarefa, correção da tarefa. Então, a primeira aqui, ela fala da coruja, né? E ela fala que as aves não têm dentes, mas possuem uma estrutura que se adapta muito bem a vários tipos de alimentação. O bico, observe a imagem ao lado. E aí aparece a coruja segurando um passarinho, deve ser, né? O bico da coruja é curvo, né? E afiado, que permite capturar suas presas que lhe servem de alimento. Quer dizer, ele é próprio já para bicar e capturar, certo? 2. Aí eles falam que os animais podem ser classificados de acordo com seus hábitos alimentares. Isso nós já vimos, né? Os filtradores, por exemplo, conseguem o alimento por um processo de filtragem, que é da experiência. Dê um exemplo de um animal filtrador e escreva no seu caderno que estrutura de filtragem especializada ele possui. Então, é o flamingo, né? É uma ave filtradora que retém seu alimento, que são as algas, e os invertebrados, nas franjas presentes em seu bico adaptado. A franja é como se fosse o coador. Então, ele retém lá e desce a água, tá? E a 3, muitas aves aquáticas passam grande parte do dia alisando as penas do corpo com o bico. De acordo com o que você estudou, por que elas têm esse comportamento? Quando elas alisam as penas com o bico, elas estão limpando e espalhando nelas a secreção oleosa, que a gente já viu, que torna as penas impermeáveis à água, quer dizer, para a ave não se molhar, ok? Então, nossa tarefa está corrigida. Nossa tarefa e nossas atividades. Confiram no caderno, confiram na apostila para ver se está de acordo com o que foi explicado. Tá bom, galerinha? E agora nós vamos para História e Geografia. Página 100 da apostila. Então, vamos lá abrir nossa apostila na página 100, História e Geografia. História do município da escola. Organização de dados. Bem, lembra, né, no capítulo passado, que ele pedia pra gente fazer uma história, que se organizasse em grupos e etc. Aqui nós vamos continuar, tá? Nas aulas anteriores, você e seu grupo de trabalho coletaram informações sobre o município onde se localiza a sua escola. Não fizemos grupo, né? Agora, antes de passar à próxima etapa, vamos classificar os dados que você obteve de acordo com os conceitos históricos. Olha lá, gente. Então, aqui embaixo ele coloca o que é sociedade. É um conjunto de seres humanos que vivem em grupo, se relacionam e identificam em diversas situações da vida. Fazem parte da sociedade famílias, trabalhadores, empresários, entre outros. A sociedade nada mais é o grupo que a gente vive, né? Cultura. Tudo que envolve maneiras de viver como religião, crenças, manifestações artísticas, vestimentas. Poder. Poder político, que é o governo. E economia. Está relacionada à produção, à distribuição e ao consumo de bens materiais. Ferramentas, alimentos, roupas, etc. Utilizados para a sobrevivência. Há produções agrícolas, industrial e artesanal, por exemplo, estão relacionados à economia. Produção agrícola a gente já estudou o que é, né? Produção da zona rural, o milho, a soja, etc. E a industrial, as roupas, computador e etc. Bem, 101. Terceira etapa, divulgação e organização de dados. Agora seria onde a gente faria os cartazes e divulgaria pela escola as informações que a gente obteve da cidade, né? Infelizmente, nossa aula tá online, né? E vocês não me mandam informações. Então, cabe
a tia Lili dá um apanhado geral aí sobre alguns fatos, algumas coisas que, ao meu entendimento, né, pela minha pouquinha idade, eu sei, tá bom? Vamos lá? A forma mais comum de divulgação é por meio de texto escrito. Isto é, o que você vai fazer nessa terceira etapa. Vamos lá. Produzir texto. Utilizando os dados que você e seu grupo coletaram, escreva um texto sobre o município onde fica a sua escola. Sigam as orientações a seguir. Se for preciso, peçam ajuda ao professor. 1. Os dados que você e seus colegas coletaram devem ser apresentados da seguinte maneira. Cada item deverá corresponder a um parágrafo do texto. Bom, eu vou passar algumas informações e vocês vão escrever o texto, ok? No caderno de História e Geografia, por favor, hein? Primeiro, apresentem informações sobre a localização do município. Nosso município, Taquaritinga, é localizado no estado de São Paulo, certo? 2. Verifiquem o passado mais distante e escrevam essas informações. O ano de fundação é dia 8 de junho de 1868 e o número de habitantes daquela época pesquisada era 53.988, certo? É o que diz. Terceiro, descreva como era no passado. Os recursos naturais. É óbvio, né, gente? Onde não tinha construção, a gente tinha muito mais recurso natural. Tinha muito mais árvore, enfim, eram muito melhores, né? As paisagens urbanas. Ruas, praças, lojas, residências, prédios, monumentos, etc. Não havia prédios antigamente na cidade, os prédios foram construídos bem depois. As casas eram casas, algumas luxuosas, outras já não, né? As lojas eram todas localizadas na mesma rua, que é a Rua do Comércio, a Prudente de Moraes. E os monumentos, a gente até tinha alguns. Na Praça do Hospital, nós tínhamos um soldado lá, uma estátua, né, que representava um soldado, que ela foi destruída, né? Então, assim, é o que eu me lembro, tá? Vou falar para vocês o que eu me lembro. As atividades econômicas desenvolvidas. Eu acredito que naquela época era bem aquela coisa que a gente viu, a atividade, o processo das coisas do campo que vinha para a cidade e a atividade econômica das lojas. Não sei se havia mais alguma, tá? Os meios de transporte. Eu acredito que seriam carros, né? Naquela época. Não sei dizer, mas acredito que sejam carros. Vocês podem perguntar para os avós, bisavós de vocês, que eles são mais velhos, eles vão saber falar. Infelizmente, eu não tenho mais avó para perguntar. Bom, as atividades de lazer antigamente eram bailes, que eram feitos no Clube Imperial, e tinha uma rua lá, que eu já não me lembro o nome, era até um nome engraçado que a minha mãe comenta, que as meninas ficavam de um lado, os meninos ficavam do outro, e eles ficavam lá, eu acho que conversando. Só que eu não consigo recordar o nome que tinha esse encontro, tá? As festas populares ou tradições do município sempre foi a festa da cidade, né? Hoje, nos dias de hoje, a gente também tem a festa do peão, mas antigamente era o desfile da cidade, aonde desciam, gente, pessoas de carro. Tinha, sabe o carro alegórico do carnaval? Era mais ou menos assim, era montado com um tema e a pessoa descia um monte de aluno, cada escola representava um carro e descia um monte de aluno em cima daquele carro. Muito legal. Página 102. 4. Escrevam sobre o município na atualidade, nos dias de hoje, né? As principais fontes de recursos naturais. Talvez as praças. As atividades econômicas desenvolvidas. Essa parte é bem difícil. Seria o comércio, né, gente? Se a área rural ou urbana. Área urbana, né?
rural dentro da cidade. Nós temos assim, nos arredores, mas dentro da cidade nós não temos. Quais são os municípios vizinhos? Monte Alto, Jaboticabal, Matão, são os mais próximos daqui de Taquaritinga, né? E o número de habitantes? Vamos esclarecer uma coisa. Aqueles 53 mil que eu passei para vocês, não era o número de habitantes daquela época, tá? Não sei dizer para vocês o quantas pessoas tinham em Taquaritinga. Atualmente, segundo o censo, nós temos 56.587 pessoas, tá? 5. Apresentem as mudanças ocorridas no município ao longo dos anos. Vocês podem indicar fatos como alteração do nome. Sim, vários. Ribeirãozinho, 1892, e passou a ser Taquaritinga a partir do dia 25 de novembro de 1907, tá? Aumento da população, com certeza. Modo de vida das pessoas. As pessoas passaram a viver na zona urbana, né?